a sua eleição. Ou seja, novamente esses caras agem realmente, e aí eu acho que a expressão cabe, como traidores da pátria que são. A família Bolsonaro é traidora da pátria desde sempre, desde o governo Bolsonaro, que foi um dos piores governos de todos os tempos no Brasil, que esses caras só colocam o Brasil em segundo lugar e sempre em primeiro lugar a família deles. Então, nitidamente, eles estão tentando se articular com o Trump para que venha uma série de sanções aí. Não sei o que eles devem ter prometido que eles iam entregar se eles se tornassem, enfim, se o Flávio se tornasse presidente. Provavelmente deve ter havido alguma conversa aí sobre terras raras, alguma conversa sobre riquezas naturais do Brasil, alguma parceria, entre aspas, em que a gente entra com tudo, os Estados Unidos não entra com nada, porque esses caras só sabem fazer política doando o Brasil, eles não sabem fazer política soberanista, nem o Lula sabe fazer, né? Nem o Lula, que tem a pretensão de fazer política soberanista, mas pelo menos o Lula ensaia, pelo menos o Lula chega lá e fala alguma coisa, faz um ensaio, né, faz um discurso, alguma coisa ele faz. No caso da família Bolsonaro, não tem nada, é a mais explícita doação, o mais explícito entreguismo. Então ele tá nesta toada e o que me parece estar acontecendo é que novamente o Lula está aplicando a mesma fórmula que ele já aplicou com o Eduardo Bolsonaro, isto é, tentando transformar essa situação em um enfrentamento dele como líder terceiro-mundista, líder do Brasil e do Trump. Então ele falou que o Trump tinha que respeitar o Brasil, a soberania brasileira tem que ser respeitada, o Trump não é o imperador do mundo. Aí ele deu a declaração dizendo que o Flávio Bolsonaro era um traidor e que merecia a forca e tudo mais, o que eu já adianto aqui que eu concordo, acho que todos eles merecem a forca. Deu essa declaração, então ele está tentando se valer disso para utilizar aquela velha retórica lulista. O que você acha disso, Renato? Meu caro Ricardo Almeida, vamos lá. Primeiro eu vou colocar um ponto aqui sobre isso. Essa tarifa anunciada, né, é importante dizer, ela não foi implementada, né? Ela não foi uma decisão oficial ali do governo dos Estados Unidos. Ela foi a conclusão daquela investigação da seção 301, que estava sendo feita pelo USTR, que estava investigando ali as práticas comerciais, por dizer assim, do Brasil, e fez essa sugestão de tarifa de 25%, e aparentemente hoje eles já anunciaram, fizeram outra sugestão de implementar mais uma outra porcentagem aí, né? Ou seja, isso estava, vamos dizer, prestes a acontecer. Então, da mesma forma que aquela questão da facção criminosa ter se tornado organização terrorista, obviamente não teve nenhuma interferência da família Bolsonaro e seus Paulos Figueireders, né, que são seus assessores internacionais, como essa também não teve, né? Tudo isso foi caminhando por decisões tomadas unilateralmente pelo governo Trump, baseado naquilo que o Trump entende como America First. Olhasse para ele, Trump first. Uma pergunta sincera, realmente sincera. Você não acha que a calibragem dos prazos disso aí tem a ver, sim, com intencionalidades políticas? Você não me deixou molhar o bico. Por favor. E aí, meu caro Ricardo, esse é o segundo ponto que eu ia tratar. O timing, né, de tudo isso. Porque veja só. Quando o Trump anuncia isso, é óbvio que ele está, de alguma forma, fortalecendo o Lula, porque o Lula volta com aquele discurso da soberania que fez ele crescer nas pesquisas, à época que Eduardo Bolsonaro, enfim, chegou a comemorar sanções e tudo mais. Porém, veja só, como agora se trata de uma sugestão, o Trump pode jogar isso para o período eleitoral para ele tomar essa decisão oficial. E aí, a ver o seu nível de estar compactuando, né, com a eleição do Flávio Bolsonaro, e me parece que vai ter essa, de fato, intervenção americana em favor dos interesses do Trump, de ter um aliado dele aqui, ele pode simplesmente chegar às vésperas da eleição e dizer, olha, essa tarifa aqui ela vai ser implementada se o Lula ganhar. Se o Flávio Bolsonaro, eu posso trilhar um outro caminho de resolver essas tensões que hoje eu não vejo no governo Lula. Isso seria vamos dizer, um afago forte eleitoral, e uma maneira do Trump fortalecer o Flávio durante a eleição. Estou dizendo que isso é provável de acontecer? Não necessariamente, mas há uma possibilidade. Né? Há uma possibilidade dele tentar jogar isso. Então, eu não fico, vamos dizer, eu não olho para essa questão com ares de otimismo ou de alguma previsibilidade, né? Porque tudo que vem do Trump é absolutamente imprevisível. Então,
vamos ver como é que isso vai caminhar aí para os próximos tempos, porque eu vejo que essa é uma discussão também que novamente polariza entre Lula e Flávio. Então essa discussão, vamos dizer, não me agrada. E segundo que a decisão essa sugestão que foi feita sobre as tarifas, ela é totalmente patética. Totalmente patética. Você vai ver a lista dos motivos que eles colocaram ali, são todos motivos que não fazem nenhum sentido. Eu não vi essa lista. Em sua maioria. Pesquisa pra gente, minha querida operadora Ocluda, nota do governo americano sobre as tarifas e pega lá os pontos que eles listam como necessários, eles citam esses motivos para terem feito as tarifas, tá? Mas alguns dos motivos que eles dizem lá: desmatamento. Desmatamento é muito bom. Desmatamento? Você tá de brincadeira? Não, e vindo do governo Trump, desmatamento é muito exatamente, bom. Você tá de brincadeira. Primeiro, tipo, Trump está incomodado com isso. Não é a Suécia, não é a Suécia. Está incomodado com isso. Calma aí, né? Terceiro, Renato está dizendo que não há desmatamento. Não, imbecil, né? Inclusive parece que as queimadas subiram aí, né, durante o governo Lula. Correto. O ponto é, o Brasil, enquanto nação, é um dos países que mais preserva a sua mata, a sua floresta, né? Foi durante o governo Bolsonaro que o Macron fez aquela crítica a ele, falando sobre a Amazônia, etc., e que o Bolsonaro xingou a esposa do Macron. Sim. Então, como que agora você vai dizer que essa tarifa do Trump, base neste motivo, faz algum sentido? Tá? Esse é um deles. Tem vários outros. Agora, você sabe que, do ponto de vista retórico, esse motivo é complicado para a esquerda falar contra. Justamente exato. Seria mais... Dá mais um zoomzinho, por favor. Vamos ver aqui. Isso daqui é as respostas do Brasil. Sim, pega aí os motivos. Pega os motivos. Segundo ponto, segundo ponto, foi sobre o Pix. E o Pix que está sendo controlado ali pelo Banco Central, isso obviamente prejudica bancos americanos e tudo mais. Foda-se. E daí, lógico, claro. Não há motivo nenhum para nós aceitarmos qualquer tipo de tarifa ou sanção. Porque você tem uma tecnologia superior. Exatamente. E mais, não é o próprio Bolsonaro que reivindica que foi durante o governo dele que foi criado o Pix, por mais que na época, quando o Banco Central anunciou, perguntaram lá para ele: o senhor vai implementar o Pix? Ele, que é isso aí, pô? Que é isso aí, pô? É Pikachu? Nem sabia do que se tratava, mas ele reivindica pra ele. Anda com camiseta, o Pix é do Bolsonaro. Por mais que Paulo Guedes tenha falado até em taxar o Pix, né? Mas ele reivindica isso, ou seja, ele vai ser favorável à decisão dos Estados Unidos. Critica o Pix e por isso taxa o Brasil? Não faz nenhum sentido, né? Tem outros pontos aí que a gente vai levantar. Já achou? Tem outros pontos aí que também, assim, não fazem nenhum sentido, em geral. Alguns até fazem, vamos dizer. Questão de censura. Beleza. Né? Faz parte ali do consórcio PT-STF. Sobe mais um pouquinho isso aí. Sobe. Ali, ó. Outro. Que o Brasil fez acordos comerciais do Mercosul com México e Índia. Não pode? Não pode fazer. Concorda pra gente. Não faz assim. Não pode o Brasil fazer acordo com a Índia, que faz parte do BRICS. Não pode fazer acordo com o México. Qual que é o sentido nisso? Outro ponto. Seria durante o governo Bolsonaro diferente, como todos os governos fizeram acordos, tanto com o México quanto com a Índia. Qual que é o ponto sobre isso? Desce outro aí. Fala sobre etanol. Etanol e açúcar. Afirma que o Programa Nacional de Biocombustíveis permite a participação de produtores estrangeiros em igualdades de competições. O governo destaca que os Estados Unidos cobram tarifa de 12,5% do etanol brasileiro. Ou seja, esse eu nem entendi, na verdade. Não se pode ter um Programa Nacional de Biocombustíveis no Brasil? Eu também não entendi, absolutamente. É porque eles alegam que o Brasil tem um tratamento diferente para com os Estados Unidos. É aquela discussão que entra ali questões que o governo americano afirma uma coisa, os países em geral costumam afirmar outra. Mas vamos dizer, se está ainda no âmbito comercial, com essa vou até ser legal, se está ainda no âmbito comercial, os Estados Unidos têm uma reivindicação para isso, beleza, se discute ali no âmbito no âmbito de comércio, tá? Agora, todos os outros pontos, aí citaram uma lá de combate à corrupção, né? Que o Brasil não combate a corrupção porque o Toffoli deu uma decisão em 2023, eu até concordo com isso, que o Brasil não combate como deveria, uma decisão em 2023 lá que anulou atos da Odebrecht. Beleza, mas é essa a real preocupação? É essa?
ou os Estados Unidos está fazendo uma pressão para o Brasil, porque aqui a gente tem algo que os interessa. É óbvio. Como, por exemplo, que é o caso das terras raras. Ou está fazendo isso para depois oferecer uma vitória ou um horizonte de vitória para o candidato aliado ao governo de Donald Trump. E eu acho, eu comentei isso numa live que eu fiz. A situação de Trump internamente nos Estados Unidos não está boa. Não está boa. É preciso colocar isso no devido contexto. O Trump que começa o mandato dele com muita força, com muito poder, com toda a base conservadora e naquele landslide gigantesco. Neste momento ele não está. É um governo que está em crise. Vem uma eleição legislativa aí pela frente que é logo. Eu acho que é novembro que vai acontecer. E é interessante a data, porque ela é posterior à eleição brasileira, né? Então, é uma eleição legislativa posterior à eleição do Brasil. O Trump perdeu apoio na base dos republicanos, porque a inflação está alta nos Estados Unidos, índice de preço está alto nos Estados Unidos, você tem problemas econômicos mesmo, muitos deles decorrentes da guerra do Irã, que aí você vai concordar comigo que foi um erro. Foi um erro, né? Você como internacional, vá, se comprometa aqui. Foi um erro, Renatão, foi um erro. Para os Estados Unidos, essa guerra foi um erro. Os Estados Unidos entraram achando que iam ter um resultado muito mais fácil, muito mais simples, que ia fazer mais ou menos a mesma coisa que eles fizeram na Venezuela. Não, era essa ideia, que ia ser resolvido de forma... lógico que era. Que ia ser resolvido de forma rápida. Tinha alguns objetivos ali, de destruir o armamento nuclear ali que estava sendo produzido pelo Irã. Mas isso eles já fizeram antes. Conseguiu causar grandes danos e desacelerar o processo de enriquecimento de urânio no Irã, né? Conseguiu eliminar uma grande parte de seus líderes. Correto. Tanto que teve até o Ayatollah ali, mudou, né? Mas entrou num atoleiro que eles não conseguem sair com facilidade. O Irã tomou o Estreito de Hormuz. A base de opinião, isso eu vi, a base de opinião dos republicanos começou a se dividir. Então era uma base que estava assim, muito unificada, ela estava assim, profundamente congruente ali com o Trump. E ela começou a se dividir, porque foi uma guerra que ele prometeu que ele não ia entrar. Então assim objetivamente, houve consequências negativas para a imagem pública do Trump. E ele precisa reverter essas consequências. E o que eu acho... Bom, a gente está falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é, de fato, uma potência gigantesca e tal. Então, eles conseguem, com vitórias internacionais, reverter situações domésticas. Para os Estados Unidos ter um aliado... Pensa o seguinte, imagina ter um aliado como o Brasil, que prometa uma parceria em terras raras que basicamente resolva o grande gargalo dos Estados Unidos, que é o fato da China ser a maior possessora, né, a maior possuidora de terras raras e hoje ser responsável por 90% do processamento das terras raras do mundo. Aí os Estados Unidos conseguem uma parceria com o Brasil única em que ele vai pegar aí boa parte dos minérios brasileiros e vai fazer o refino e o processamento. Porque, veja, a gente tem um capítulo no Livro Amarelo sobre terras raras que está muito refinado e que é a base das... Né? Exatamente. É a base das entrevistas que o Renan tem dado nesse assunto. O Renan foi para o Sacani, por exemplo, e falou de terras raras, ele estava refletindo ali o que está no Livro Amarelo. E qual é a ideia? A ideia é que a gente crie tecnologia suficiente para cumprir a cadeia produtiva inteira, e a cadeia produtiva vai desde a extração dos elementos até o refino, processamento e a criação de ímãs, baterias e tudo mais, ou seja, a tecnologia final com esses elementos, a gente consiga dominar tudo isso e, portanto, a gente possa ter o controle sobre a cadeia produtiva aqui. E isso não exclui parcerias eventuais com os Estados Unidos. Parcerias com a Austrália, que tem também várias empresas aí, com o Canadá, que tem empresas de processamento de refino das terras raras, inclusive algumas que estão atuando no Brasil. Então a gente não exclui nenhuma dessas parcerias. O ponto é ter para o Brasil o controle da cadeia produtiva. O que eu acho que o Trump quer obter do bolsonarismo? Ele quer obter do bolsonarismo o controle da cadeia produtiva que seria do Brasil. É isso. E esse é o tema. Então, para ele que vai ter uma eleição em novembro, ter um aliado que prometa uma coisa dessas e que isso saia como notícia internacional é maravilhoso. Imagina o impacto disso, por exemplo, na política externa da China. A China já utilizou em momentos anteriores, o Renato vai saber falar disso muito melhor do que eu, essa questão das terras raras como instrumento de pressão contra os Estados Unidos. Então, quando estava lá o acirramento da guerra comercial, eles cortaram o fluxo. E aí você ter uma parceria dessa com o Brasil, você resolve esse problema. Então, assim, acaba sendo um ganha-ganha. Mas isso não vai acontecer porque
Flávio Bolsonaro não será presidente do Brasil. Quem será presidente do Brasil é o rapaz que vai hoje para o Flow. Exato. Isso eu posso falar, né? Você achou aí a lista dos motivos, minha cara operadora ocluda? É, esses aqui, ó. Não, essa aí é a resposta do governo brasileiro. Então, não achei a documentação deles. A nota que eles soltaram. Não achou? Dá uma Que não pesquisada tem. aí que é meio fácil de achar. Os motivos. Porque tem mais alguns bizarros aqui que eu queria comentar. Inclusive, Ricardo, tem um cronograma para o governo americano tomar a decisão sobre essa recomendação. Né? Aparentemente vai ter uma audiência pública no início de julho, nos Estados Unidos, dia 6 de julho. E o prazo final para a tomada de decisão do Trump seria para o final do mês de julho. Claro, ele pode prorrogar isso quanto ele bem entender, né? Mas Um pouquinho a antes da princípio, campanha. existe um prazo ali de que tá me parecendo que tá vindo aí uma decisão unicamente eleitoral. Tá? Mas assim, isso pode também ser um tiro na culatra, né? Pela culatra. Porque da última vez que aconteceu uma coisa assim, o Lula se aproveitou. Não foi? Não teve. É um instrumento de pressão bastante forte. Põe na tela para eu ver você pesquisando aí para nos ajudar. Tem essa matéria aqui. Tá, Vamos aí, ver. Tá aí, na tela aí. Os Estados Pessoal Unidos ver. listam como motivos. Desce aí. Bora ver. Entre os Desce. motivos. Pá. Documento preliminar. aponta. Aí, ó. O documento cita propriedade intelectual, que o Brasil teria leis de propriedade intelectual que... Restringe Estão em ou alguns onera o a- comércio. Quais? Não faço a menor ideia. Não, inclusive o Brasil é notoriamente fraco nessas leis todas, Exato. porque o Brasil nem tem direito de lei de patente. Desce Uma das mais coisas que o um Brasil não pouco. consegue fazer é lei de patente. Exato. Ficam isentos. Ordens secretas. Aí fala da questão da censura, que das eu mídias citei sociais. isso aqui já. Desce aí, mais um pouquinho. Desce mais. Pode descer. Aí tá falando da censura. Você O sabe que Brasil isso está- das mídias sociais eu não acho inteiramente Desce mais. justo, mas eu acho cabível. As mídias sociais norte-americanas, elas são praticamente uma extensão Mais. do Estado, né? Aham. Deixa eu ver. O texto ainda afirma que... Aí fala do Pix, beleza? Pode descer. Ok. Incentiva o uso do Pix. Mais. Nada que você já não tenha abordado aqui. Aí os acordos com o México e Índia. O que acontece Beleza, agora? Bom, não tem, né? isso aí Mas em foram geral, esses isso aí em motivos. geral. Mas tem outros absurdos aí também que estavam assim, entremesclados, né? Que você viu. O que eu quero dizer é o seguinte: é uma decisão com uma casca ali, uma casca de justificativa muito fraca. Ó, segundo o ChatGPT, os principais motivos citados pelos Estados Unidos foram barreiras e regras relacionadas ao comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, questões Do de Pix. proteção à propriedade intelectual, Isso que a gente falou. acesso ao mercado brasileiro para produtos como etanol, Também estruturas falamos. tarifárias consideradas preferenciais ou discriminatórias, Falamos. preocupações ambientais, incluindo desmatamento ilegal. A gente falou de tudo. É isso. A gente Isso aí, falou de falou de tudo e tudo. são todos motivos idiotas. Exatamente. Essa é a real. São motivos forçados de um cara que quer fazer alguma coisa contra o seu país. Exato. E assim, eu acho, e vou enfatizar aqui, eu acho que é um tiro que vai sair pela culatra, sinceramente. O Lula já se mostrou capaz de surfar muito bem nesse tipo de tarifa quando os Estados Unidos jogam contra o Brasil. E assim, é um sentimento do brasileiro. Eu vi aqui no chat um monte de gente dizendo: eu votaria no Lula. Claro, eu sei que vocês estão falando de brincadeira, vocês vão votar. Enfim, não amigo, não pode dizer, né? Mas o ponto que eu levanto é: o brasileiro, ele pode ter essa síndrome de vira-latismo, que a gente fala, é o bostinho, nosso país é uma bosta, não consegue sair pra lugar nenhum, não sei o quê. Mas a gente não gosta de ser sacaneado pelos estrangeiros. O termo é esse. A gente não gosta da ideia do americano nos impor uma sanção unilateral com motivos fracos. E isso sim leva o brasileiro a ficar com raiva. O brasileiro tem essa dualidade, uma dualidade interessante. Ele ao mesmo tempo, ele não reconhece grandes motivos de orgulho no seu país, mas ele não gosta que os estrangeiros façam alguma coisa contra o próprio país. Então é como se você tivesse uma família, e sua família é uma bosta. O tio tem um tio alcoólatra, sua filha, enfim, tem companhias duvidosas, teu filho também é um cara complicado, meio bandido, mas se tem alguém que fala contra a sua família, você diz, opa, peraí, a minha família